Pois bem, minha próxima pergunta é a seguinte. Muitas vezes a gente já viu ataque de cachorro contra seres humanos. Você deve ter visto recentemente uma senhorinha de 77 anos foi atacada por um cachorro, um bebezinho de 10 meses foi atacado por um pitbull e acabou morrendo. Pois bem, quando os animais fazem isso, Vilela, a gente tem a eutanásia, né? O sacrifício de animais. Pois bem, o Conselho Federal de Medicina Veterinária, em 2012, se não me falha a memória, eles fizeram uma resolução sobre como matar animais, como sacrificar animais. O animal terrível lá, tá passando uma zoonose, ou o ratinho do laboratório tem que morrer. Então eles vão sacrificar esse animal. E aí eles listaram maneiras humanas e maneiras desumanas de matar animais. Um cavalo, um rato, uma cobra. Como matar um animal de forma humana. E aí tem as formas humanizadas e as não humanizadas, as formas aceitas e as não aceitas. E no artigo 15 do Conselho Federal de Medicina Veterinária diz que uma forma inaceitável de matar um bichinho, um rato, um gato, é usando cloreto de potássio. O cloreto de potássio é uma substância que causa parada cardíaca e a dor é lancinante. A pessoa é quase uma tortura morrer com uma injeção de cloreto de potássio. Então é proibido. E mesmo se você for aplicar isso num animal, vai entrar a obrigatoriedade de você aplicar anestesia para poder matar um bichinho assim. Pois bem, em 2024, o Conselho Federal de Medicina Humana tentou passar uma resolução também para proibir a assistolia fetal com cloreto de potássio em bebês humanos, em fetos humanos. Ou seja, o Conselho Federal de Medicina tentou proibir que nós pudéssemos matar os bebês com uma substância que já é proibida para matar animais. Pois bem, as feministas se mobilizaram em todo o país e conseguiram que o STF derrubasse essa resolução. Ou seja, nesse momento no Brasil está autorizado matar bebês no ventre de suas mães, matar fetos no ventre de suas mães, usando uma substância que não é permitida nem para cachorros. Quando as feministas falam, Raquel, sobre o aborto, elas dizem que estão defendendo o aborto para o bem-estar da mulher, para a segurança da mulher. Então, para contextualizar minha pergunta, eu quero contar a história da menina lá de Santa Catarina. Essa menina realizou um aborto. Ela tinha 11 anos, realizou um aborto de um bebê de 7 meses, mais ou menos desse tamanho, porque as feministas pressionaram por esse aborto. A juíza havia determinado, Vilela, que fosse feita uma cirurgia cesariana, abrir a barriga com toda a segurança, tirar o bebê vivo, botar ele na UTI neonatal, porque ele já tinha 27, 28 semanas, tinha que aguardar um período ali para ele ter mais viabilidade. Ele ia ser dado para adoção, a menina ia fazer a cesariana e ia seguir para sua casa. As feministas insistiram muito para que fosse feita uma cistolia fetal. Então o bebê foi morto, teve uma dor lancinante, morreu, teve uma parada cardíaca. E aí vem a parte da mulher, é a pergunta que eu quero fazer para Raquel. Essa menina teve que passar por um parto induzido que durou 24 horas com ocitocina. E ela teve que passar por esse parto de um cadáver, pariu um cadáver, enquanto o bebê poderia ter saído morto numa cirurgia mais segura. Mesmo em casos como esse, depois da 22ª semana, onde o bebê pode ser retirado vivo, a gravidez pode ser interrompida com o bebê vivo, você ainda preferiria, no seu caso, se você estivesse julgando esse caso, você ainda preferiria matar o bebê, ainda que isso custasse mais sofrimento para a adolescente ou para a menina? Bom, primeiro, a menina queria o aborto. A menina não queria. A menina estava sendo presa numa casa lá, num abrigo, ela e a mãe, sem a possibilidade de sair, porque essa juíza perguntou para ela se ela podia esperar mais um pouquinho. Essa foi a menina que você tentou abrir uma CPI para investigar depois o aborto, né? Você tentou pegar os restos do bebê ou do feto, enfim. Sobre o procedimento médico, pelo que eu saiba... Primeiro vamos voltar aqui, eu tenho que dar um passo para trás para te responder. Dizer que, como eu já disse, a maioria dos abortos por conta de estupro, e no Brasil a gente só se permite por conta de estupro, anencefalia ou possibilidade de morte da mãe. São só esses 3 momentos em que uma mulher tem direito ao seu próprio corpo. A mulher não é dona do seu corpo quando ela gesta. Ela se torna uma incubadora. Ela não tem direito de escolher. Essa menina, que era menor, que estava dentro desse aborto legal, escolheu e queria esse aborto legal. Isso foi negado a ela. Ela foi colocada no lugar contra a sua vontade. As feministas vieram porque elas pediram ajuda. E elas queriam esse aborto. Essa menina só fez esse aborto porque ela queria. A parte médica, que eu saiba, se coloca uma anestesia que desliga a criança antes disso que vocês estão dizendo aí, do sofrimento fetal. E a gente precisa dizer que a maioria desses abortos tardios, infelizmente, acontecem com crianças, que também são mais de 70% das vítimas de estupro de vulnerável. Então, quem em geral espera para fazer um aborto e não pega uma pílula do dia seguinte é uma criança que sequer entende que sofreu violência sexual. Então, essas crianças estão passando risco de morte porque o corpo delas não está preparado para essa gestação, porque
um movimento antifeminista, ou um movimento masculinista, ou um movimento, enfim, o patriarcado acha que o corpo dela, ou a vida dela é menos importante do que o feto que ela está gestando. E mesmo nessa situação. Então, essas meninas, quando elas descobrem que elas estão gestando, e elas descobrem que elas foram abusadas algumas vezes e elas não sabem, elas querem se livrar do que aconteceu. Infelizmente, isso pode acontecer tardiamente. Eu não acho que um aborto tardio é uma coisa maravilhosa. Claro. Agora, é um direito legal. É um direito conquistado pelas mulheres nos anos 40. Tentar trabalhar para minar esse direito, como aliás está acontecendo em São Paulo, no Hospital Nova Cachoeirinha, que está há mais de um ano sem fazer um procedimento de aborto, por conta do tipo de lobby que, infelizmente, o Conselho Federal de Medicina, o Conselho Estadual de Medicina estão tentando chancelar para impedir de jeitos vis o acesso a mulheres a seus direitos legais. Eles estão sem atender mulheres que estão nessa situação há um tempo. Inclusive, a gente teve recentemente uma menina de 12 anos que morreu perto de Belo Horizonte, em Betim, porque ela tinha sido abusada e ela não sabia, ela tinha engravidado e ela não sabia, e ela teve uma pré-eclâmpsia e morreu. Ela morreu. É uma menina de 12 anos que não só foi abusada, como não teve acesso, não entendeu o que aconteceu com ela, estava gestando e ela morreu. Quer dizer, eu não entendo muito bem quem a gente está protegendo, sabe? Porque, evidentemente, que na minha opinião, a gente devia estar protegendo a infância para que as crianças não estivessem sofrendo violência sexual, e elas são as maiores vítimas de violência sexual. Isso é preferível. Segundo, educando os homens e os meninos para que eles não abusem sexualmente de crianças e de meninas. Terceiro, punindo, investigando, porque a taxa de pessoas que são punidas por violência sexual é mínima. Violência, assassinato, sabemos disso. A gente não tem policiais que podem investigar, a gente não tem punições que aconteçam de fato com quem está fazendo isso, e quem sobra na linha de frente não são mulheres adultas lidando com a consequência dos seus atos. Ou mesmo a menina, Maísa, que passou por isso, deu para adoção e ela foi condenada nas redes sociais. Quer dizer, a mulher não tem como acertar. Se ela fica grávida depois de um absurdo desse e ela escolhe terminar a gestação, esse acesso vai ser dificultado. E o interesse é que o acesso seja impedido, de fato. Eu acho que um aborto tardio é uma coisa ruim. Eu acho que um aborto é uma coisa ruim em definição. Se você fizer ele no começo da gestação, não necessariamente. Eu sou a favor de que as mulheres tenham direito sobre seus próprios sistemas reprodutivos. Eu acho que as mulheres não são incubadoras, como foi o caso da Adriana Smith, nos Estados Unidos, que teve uma morte cerebral aos 8 semanas de gestação e foi obrigada pelo Estado americano a ser um cadáver gestando durante 5 meses a mais. O que aconteceu com essa mulher é absurdo. Primeiro que ela, enfim, o Estado não cuidou da saúde dessa mulher, ela morreu, o corpo dela foi usado como incubadora para um feto que nasceu, e espero que fique bem, mas nasceu em condições, enfim, com vários problemas de saúde decorrentes disso. E a pergunta é, vale tudo mesmo para conseguir arrancar um feto de uma pessoa? É isso? Réplica de 3 minutos. Ana. Eu poderia responder pelo começo, mas eu achei maravilhosa essa última frase da Raquel. A Raquel perguntou assim: vale tudo para arrancar um feto de uma mulher? Essa é exatamente a pergunta que eu fiz para Raquel. Eu entendo o drama da mulher que passa pelo aborto, e por isso que nós fizemos inclusive aquele projeto de lei que eu comentei no começo do programa. Mas a minha pergunta, que a Raquel respondeu implicitamente, foi exatamente essa. A vontade que as feministas têm de matar o bebezinho é tão grande que vale, inclusive, submeter uma menina de 11 anos ao parto natural de um cadáver pela duração de aproximadamente 24 horas, quando é possível tirar o bebê com vida. A Raquel respondeu aí que eu tentei abrir uma CPI do aborto. Não tentei. Eu fiz uma CPI do aborto. Tem muita informação, cerca de 120 páginas de relatório que eu não posso divulgar por causa do nome da menina, mas é inverídica a informação de que a menina queria um aborto. A menina tem 11 anos, não poderia responder por isso. É verdadeira a informação de que a mãe inicialmente queria o aborto porque não que ela não quisesse a criança, mas ela temia o julgamento moral com relação a como seria aquela menina de só 11 anos grávida. Mas nós entrevistamos a família durante a CPI do aborto e várias coisas que foram ditas aqui pela Raquel, suposições, são inverídicas, e eu só não exponho a verdade plenamente em respeito a essa família. Mas bem, nós conduzimos essa CPI do aborto e elas não procuraram ajuda ou não procuraram advogadas militantes, elas foram captadas pelas advogadas militantes, assim como aconteceu, por exemplo, no caso Roe vs Wade nos Estados Unidos, onde 2 advogadas feministas foram atrás de uma menina e convenceram
naquele caso dos Estados Unidos, a menina a mentir que tinha sofrido um estupro coletivo. Aqui em Santa Catarina não era mentira, realmente era verdade. Foi um relacionamento entre uma menina de 10 anos e um menino de 12, o que pressupõe um estupro de vulnerável mútuo. Os dois, um estuprando ao outro, é o que pressupõe a legislação. Mas se nós vamos falar mesmo sobre o bem-estar da mulher, essa foi a pergunta que eu fiz para Raquel e que ela não me respondeu, e que eu faço novamente para você que está me ouvindo. Se eu posso fazer uma cesariana na 25ª semana, na 27ª semana, que é o momento em que a menina procurou a médica, uma cesariana com segurança dentro de um hospital de qualidade, e tirar o bebê vivo e a mãe com menos risco, sem passar por um parto induzido de um cadáver, por que as feministas preferem, a todo custo, mesmo que signifique mais sofrimento para aquela menina de 11 anos, mesmo que signifique mais sofrimento para ela, elas preferem o bebê morto? Nesse caso, a escolha humanitária que respeita o corpo da mulher e da criança e que tira as duas vidas vivas, as duas pessoas vivas, o bebê e a mãe, é uma cirurgia cesariana com todos os cuidados necessários. A gravidez seria igualmente interrompida, a gravidez não ia continuar, a gravidez seria interrompida, o bebê iria para a UTI neonatal e então seria entregue para adoção. Terceira pergunta, Raquel. Beleza. Aqui eu queria perguntar sobre... eu vou só voltar aqui no... Entre cesárea e o parto, eu não sei qual tipo de parto você teve, mas sabemos que para fazer uma cesárea são 7 camadas de... E 7 tecidos que você tem que cortar para entrar até o útero de uma pessoa que está em desenvolvimento ainda. Eu não sou uma pessoa que vai julgar as ações médicas, desde que os médicos estejam cuidando pelo melhor bem-estar da criança. Se essa é a escolha daquela família, é a escolha que tem que ser respeitada. Eu acho que a gente não deve ficar forçando nem para um lado nem para o outro, né? Porque nesse caso aí que você está dizendo, quem falou para a menina, você não pode esperar mais um pouquinho, foi a juíza. E isso a gente tem registrado. Quer dizer, eu acho que essa ideia de que as feministas odeiam crianças é o contrário. A gente é mãe. Nós somos mulheres, a gente quer o melhor e a gente só quer que as mulheres tenham direito a ter autonomia sobre seu corpo. E eu sei que isso pode parecer muito estranho, mas a gente ainda não tem. Inclusive, nos Estados Unidos, eles conseguiram reverter isso, o que gerou um aumento de mortandade das mulheres, das gestantes e dos bebês nos Estados Unidos, nos estados onde isso está sendo proibido. Não só isso, como também causou um aumento nas laqueaduras e nas vasectomias. Porque os jovens americanos, ao saber que eles não vão ter mais a escolha, o direito de escolher se acontecer contra os seus planos, o planejamento familiar, que é uma coisa tão importante, eles não vão poder, eles estão escolhendo, assim como no Brasil a gente teve um aumento de 70% ou mais em busca por laqueadura nas mulheres a partir dos 21 anos, que agora é permitido. Por quê? Se você não vai ter o direito de escolher quando você quer ter filho, se o Estado vai mandar no seu corpo, melhor arrancar fora. Isso é uma opinião individual de cada mulher, é claro. Se elas não querem ter um bebê, eu não acho que elas devem ser forçadas a ter, em nenhuma situação. Eu acho que pensar mais no feto do que na mulher demonstra muito claramente o quanto que o movimento antifeminista ou masculinista ou os governos que a gente tem não se importam com a saúde e nem a saúde mental de uma mulher. Porque uma mulher que passa por esse tipo de violência não deve ser julgada em nenhuma das suas escolhas. Ela só deve ter o seu direito respeitado e acolhido. Aliás, eu acho que ela devia ter em qualquer instância esse direito. 5 minutos para a resposta, Ana. Tá, vamos lá. A Raquel, mais uma vez, ela está fazendo suposições sobre aquele caso. A Raquel supôs aqui, e tudo bem, eu não estou falando que você está sendo desonesta de propósito, mas é porque esse caso foi para a mídia de uma forma, mas na nossa investigação ele foi compreendido de uma forma mais ampla, então eu sei que você não está fazendo isso por mal. Mas a Raquel disse aqui, por exemplo, eu não vou julgar os médicos. Não, o que acontece? Nós não estamos falando de uma questão médica, porque quando essa menina procurou a justiça com a mãe queria, a mãe é uma família de evangélicos, tá? Que queria aquele abortamento por medo do julgamento. Então, isso aqui inclusive fica esse alerta para você que é evangélico. Não faça assim, não seja moralista, não julgue as pessoas sem conhecer as histórias. Eu sou evangélica também. Pois bem, elas procuraram a justiça e a justiça mandou fazer um exame médico. E o primeiro relato médico, o primeiro relatório médico, dizia que aquela menina não corria riscos a não ser aqueles inerentes da sua idade.
O risco que uma mulher tem aos 11 anos, o risco que uma menina tem aos 11 anos, que uma mulher tem aos 25, que uma mulher tem ao engravidar aos 40. Então, os médicos não queriam e não iam realizar o abortamento. O aborto não foi realizado porque essa foi a melhor decisão médica. Isso nunca aconteceu. Os médicos não acharam que essa era a melhor escolha. Os médicos foram induzidos por uma recomendação do Ministério Público Federal, de uma promotora que não conhecia o caso, que usurpou a competência do Ministério Público de Santa Catarina, se meteu no caso e deu uma recomendação para que realizasse um abortamento em 24 horas. A família já tinha desistido, vendo a barriga da criança, tinha desistido do procedimento de abortamento, porque aquela criança ali era neta era neto dos dois, do casal, do padrasto e da mãe da menina. Então, eles decidiram que queriam ficar com a criança. Mas foram induzidos pelas feministas, elas foram induzidas, advogadas, pessoas da equipe de saúde, a realizarem o procedimento como se depois da decisão do Ministério Público elas fossem obrigadas a realizar o procedimento. Então, a Raquel também me pergunta assim, sobre minhas filhas. Eu tive 2 cesarianas, tentei parto normal na primeira, acabei escolhendo, depois foram 2 cesarianas. Pois bem, eu sei que a cesariana é um procedimento relativamente invasivo, mas é um procedimento cirúrgico com o qual os médicos estão tão acostumados quanto um parto normal. Só que nós não estamos falando, no caso dessa menina, de um parto normal. Eu repito, você que está em casa. Não era um parto normal, gente. Era o parto de um cadáver que foi morto propositadamente. Em uma indução de parto normal, o bebê ajudaria a sair de dentro da mãe. O bebê quer viver, ele quer sair de dentro da mãe. Então, se fosse um parto natural, normal, Desculpa, o bebê... quantas semanas o bebê tava? Tinha 27 semanas. Ele não tinha condições de empurrar pra sair, você sabe disso. Se fosse induzida. Não seria, o bebê não tem força, não tem peso. O bebê não... vivo ajuda a si mesmo. Ué, você acha mais fácil realizar o parto de um cadáver, não, então? eu sou mãe de prematura. E é mais fácil realizar o parto de um cadáver, então? Claro. Desculpa. Não, pera. É mais fácil realizar o parto natural de um cadáver do que de um bebê vivo? Não, claro, mas o bebê que tá prematuro, ele não vai fazer força pra sair. O bebê não consegue mas é natural sair. Não expelir dá, o bebê com uma indução de parto, né? Ocitocina, você sabe disso, né? Eu sei, mas... O parto é induzido. Ok, eu acho que a escolha... Desculpa, só falar... É que a gente tá aqui falando sobre um caso sobre o qual você tem acesso a informações que eu não tenho. Por isso que eu tô acho que isso dizer sobre isso. Então, só que a gente não conhece. Isso é a violação da história dessa família. Sim, perfeitamente. É uma história que a gente não vai ter o mesmo peso pra poder falar, porque, como você disse, eu só sei o que foi. Sim, mas eu acho que. Eu tô te perguntando objetivamente, você não respondeu até agora. Minha pergunta, eu não quero ser mal educada. Mas a minha pergunta é: se é possível numa cesariana tirar o bebê vivo na 28ª semana, por que você prefere tirar o bebê morto? Porque a menina não queria, eu tenho que respeitar a vontade Mas onde dela. você tirou isso que a menina não queria? É a informação que eu tenho. Se você tem outra informação, a informação que eu tenho é essa, e a informação que tem que valer é a vontade da mulher. A vontade da pessoa, a criança, que mas tem então o direito. Se uma mulher quiser matar um bebê, é isso que conta? Depende. Nesse caso, eu posso tirar o bebê vivo ou posso tirar morto? Eu tenho que dar à mãezinha, à mulher, o direito. Esses bebês, gente, o que vocês vão fazer? Essa pessoa não quer. Essa pessoa tem direito à autonomia do corpo dela. É isso que ficou... Tá parado. Tudo bem, pode continuar. A mulher tem que ter direito de escolher. Uma menina. A criança não deveria nunca ter ficado grávida. Não deveria, concordo plenamente. Mas depois a menina estava grávida e era possível tirar com segurança médica. Quem é prioridade? A menina de 11 anos vai decidir se vai ficar com o bebê ou não? Quem é prioridade? A incubadora ou o feto? A menina de 11 anos concordou na audiência. A menina de 11 anos concordou na audiência em dar o bebê para adoção. Não, essa informação eu não tenho. Não sei. Sim, isso foi vazado. Não foi vazado. Jamais soube isso. A imprensa vazou o trecho da audiência, onde a médica perguntava se a menina aceitava esperar mais 2 semanas para o bebê ter mais chance de viver. O que é coação? E a menina concordou. A menina pode ou não pode decidir? Você está dizendo que a menina tem que decidir? Se ela estiver sendo coagida... Mas como coagida? Foi perguntada. Não foi coagida. Sim, por que ela tá perguntando isso? Então você quer dizer que a menina não pode ser coagida a salvar o bebê, mas pode ser coagida a matar o bebê. Eu não vi ninguém coagindo a menina a não salvar o bebê ou salvar o... Você acabou de me dizer que ela estava sendo coagida pela juíza. Ela estava porque isso saiu na imprensa. Mas o que saiu na imprensa? A audiência juíza estava abordando ela violentamente, agressivamente, de alguma forma? Estava tentando convencer uma pessoa vítima de violência sexual, uma criança que não tem um corpo com idade o suficiente para carregar uma gestação a termo, que pode morrer em consequência disso, como uma menina de 12 anos que acabou de falecer, infelizmente, a priorizar uma coisa que a família ou a menina não tem a informação, mas pelo que a gente entende, não queria. Eu acho que a gente não tem que se envolver nisso. E a gente vê isso o tempo inteiro. Mas então nós não temos que nos envolver nisso? Por que as 4 advogadas do caso se envolveram nisso ao ponto de vazar criminosamente um trecho da audiência?
Ou você vai respeitar a família da menina ou não. Aquele vazamento é criminoso. Tá. A menina é uma menor de idade. As feministas tinham tanta vontade de matar aquele bebê. Sim. Elas tinham tanta vontade. É verdade. Veja bem, Imagina. o aborto é um direito, É que é ele uma não é um falácia dever. tamanha. O aborto é um direito, não é um direito. O aborto não é um direito. O Devia aborto, ser. ele tem um atenuante na lei, você pode abortar em caso de estupro. E mesmo Mas nesses isso casos, vocês não quer deixam as mulheres em paz. Não, a mulher tem um direito se essa for a escolha sentimental, conforme a lei determina. Mas a questão é o seguinte, aquela menina tinha a opção de tirar o bebê vivo ou morto. As feministas tinham tanta vontade, eu quero que você me ouça, as feministas tinham tanta vontade de matar aquele bebê, que elas fizeram um vazamento criminoso de uma audiência. Se as feministas respeitassem aquela menina, não teriam vazado o trecho de Se a uma audiência justiça respeitasse sigilosa. essa menina, não estaria tentando coagi-la a carregar uma gestação que ela não queria por mais Não, tempo. como assim? O aborto não é um dever. A juíza tem não só o dever, a juíza tem sim o dever. Essa é a sua de opinião. Não. A juíza tem o dever legal de propor as duas opções. Não. Você pode ter o direito ao aborto e o direito à entrega legal. As duas coisas são direito. Salvar o bebê também é direito. Nenhuma mulher estuprada é obrigada a matar um bebê. Não existe isso. Eu acho sempre maravilhoso como as conservadoras só se importam com o bebê. Não, eu me importo com as antes mulheres. dele nascer. Olha só. Depois que ele nasce, tudo Essas bem. 4 pessoas aqui que vocês estão vendo, pessoal, em casa, 2 delas foram concebidas por um estupro. E as outras 2 não. Então agora a gente justifica Qual obrigar delas mulheres a merece gestar morrer? contra a vontade delas, é isso? Não, você acha que qual dessas pessoas merece morrer se eu tivesse que escolher? Uma pessoa adulta? Essa é uma pergunta concreta? É uma pergunta concreta. Eu não sei. Você acha que alguma pessoa adulta merece morrer? Uma pessoa só merece. Depois que ela nasce e é dado um certificado de pessoa viva, aí a gente começa a falar que ninguém tem que ser morto, certo? Quer dizer, eu não sou a favor da pena de morte, não sei você. Então eu acho que ninguém, claro, depois que nasceu. Ótimo, excelente. Então você está dizendo que o bebê, antes de nascer, não é uma pessoa... Não. Não é uma pessoa jurídica, então não é um ser humano, não é uma vida... Deve ser protegida. Depende, a gente vai entrar nessa, Como a gente assim pode. depende? Depende. Mas isso Com pode quantas fazer- semanas? É, porque você tá na sua resposta. Quer terminar Eu isso que e tenho, depois... né? Ah, tá bom. Pois bem. Eu vou concluir meus 30 segundos falando sobre esse caso. Então, essa menina tinha acesso ao aborto, ela tinha o direito de abortar e não o dever de abortar. A juíza, que é especialista da vara da família, deu à criança as 2 opções legais que ela tinha: abortar ou salvar o bebê e entregar para adoção. A família, no final do processo, estava inclinada a ficar com a criança porque era membro da família. O bebê era membro daquela família. Pois bem, as feministas vazaram a audiência de uma menina menor de idade, exibiram aquela menina. Ela vai crescer, ela vai ter 30, 40 anos e para sempre aquele vídeo criminosamente vazado, somente com a intenção de realizar a morte daquele bebezinho, A gente vai ser ficar público. discutindo falácia aqui que não dá pra gente ter acesso às 2, é difícil. Desculpa, Não, mas acabou é que o tempo. eu só tô falando que é público, eu não posso falar o que não é público. Réplica, então, da Raquel. Perdão. Eu acho muito triste que a gente tenha que lidar, além do estupro, além da falta de educação sexual nas escolas, para as crianças saberem, pelo menos se defender, ou pelo menos saberem identificar o que está acontecendo com elas. Além da gente não ter apoio na hora de buscar denúncia, além da gente não ter criminalização de fato com essas pessoas sendo condenadas, a gente ainda tem a coação de infelizmente, de muita gente que acha que é muito mais importante, a partir do momento que uma possível gestação começar, falar disso ao invés de focar na violência sexual. A mulher foi estuprada. Se ela foi estuprada, ela tem direito ao aborto. Ela é uma criança, a maioria delas que passa por isso tardiamente. É uma pena. A maioria das mulheres não passa por isso dessa maneira. A maioria das mulheres estupradas tem acesso ao aborto muito antes disso. E a minha opinião é que as mulheres tinham que ter acesso ao aborto. E a gente poderia chegar a uma conclusão sobre até qual semana, em todos os casos, como é em muitos países no mundo, onde as mulheres têm mais direito à dignidade do que elas têm no Brasil.